Vamos começar mais uma edição de Comendo Bem de Soracel. E hoje nós vamos conversar sobre as galinhas. As galinhas são danadas. Galinha é uma ave. Houve um tempo no Brasil que a galinha era muito cara, muito cara. Era um prato para se comer de domingo. Depois, com o tempo, ela começou a se popularizar, o preço baixou e hoje galinha faz parte do dia a dia do brasileiro. Então se come galinha o tempo todo. Então houve um tempo que se comia muito peixe, muita carne, e muita galinha, tá certo? Muito frango, e o fato é que galinha ela tem o seu espaço garantido na cozinha do brasileiro. E hoje nós vamos ouvir agora de Adelaide um pouco sobre as galinhas, o uso culinário dos galináceos, das galinhas e dos galos também, dos pintos e dos frangos. Vamos ouvir. Né? Pois bem, Alexandre, eu gostaria de dar uma informação, né? Porque você sabe que eu gosto de dar informação nutricional, não é? Então, a carne de frango ou de galinha, né? Ela tem uma equivalência em relação ao valor nutritivo com a carne de boi, né? A diferença é que a carne de boi, ela tem uma digestão mais difícil, não é? E aí, para alguns pacientes, é um pouco contraindicado. Mas já a carne de frango, não. Qualquer paciente pode comer carne de frango, não é? Desde que esteja com o aparelho digestivo e funcionante. Aqueles que estão hospitalizados e não estão podendo se alimentar, é outra história, né? Então, assim, ela tem menos gordura do que a carne de boi, não é? A quantidade de proteína, que a gente sabe que a proteína é importante na alimentação, é equivalente 100 gramas de frango, 100 gramas de carne de boi, né? E o valor calórico da galinha é um pouco menor do que a da carne de boi. Outra vantagem também, né? Agora a gente sabe que tudo depende da preparação também, né? Você pega um peito de frango, um bife de frango e frita, então você já vai aumentar aí muito o valor calórico dessa preparação, né? Além do prejuízo para o sistema digestivo, de que a gente sabe que a fritura ela não é recomendável, né? Por vários motivos, né? Me diga uma coisa, de cabeça assim, eu já estou imaginando uma porção enorme de preparações que podem ser feitas com galinha, né? Eu lembro, por exemplo, existem os embutidos, né, que são embutido, aquele negócio que o cara dizem que quem vê a fabricação de uma salsicha não come ela, É né? lógico. Porque o cara tem lá o abatedor, né, das galinhas aí que sobra de papada de galo, que sobra de unha, de olho, aí bota aquele negócio todinho junto assim, faz uma linguiça, tá certo, tal, e fica deliciosa, né? E aquilo vai para churrasco, aquilo é uma beleza, tá certo? E dizem que é saudável, pior é isso, né? Porque é o seguinte, né? Que a salsicha tem a de boi, tem a de porco, tem a de galinha, tem não sei o que. Ah, eu quero a de galinha, né? Porque ele acha que é mais saudável. E não sabe o que está ali. Eu não vou entrar no mérito do que é que se coloca na salsicha, mas me disseram uma vez que entra até papelão. Não vou duvidar, tá certo? Não quero saber disso, mas eu estou dizendo que a galinha serve para isso também. Eu Também. não sei se já se descobriu um uso para a pena da galinha, mas por resto eu já sei. Até para vocês terem uma ideia, o pé da galinha já se faz uma comida boa. Aí eu queria que a Adelaide falasse um pouco sobre as preparações mais usuais que são feitas com galinha. Naturalmente eu tenho as minhas perguntas, que eu sou um comedor de galinha, eu gosto de galinha, e daqui a pouco a gente vai conversar. Adelaide, me fala as preparações. Esquece a questão que a gente já está sabendo que a galinha é muito saudável, mas vamos às preparações com galinha. Como é que são elas? Olha, Alexandre, você falou aí nas linguiças, né? Uma linguiça que for artesanal, ela não vai ter substâncias conservantes, não é? Que muitas vezes são cancerígenas, não é? As defumadas, pior ainda, tá? Mas se você pegar uma linguiça artesanal, ela não vai ter
não vai ter, vai ter um valor nutritivo adequado, né? Agora você tem que procurar realmente uma linguiça artesanal, porque a linguiça é um alimento gostoso, né? Bom, pois bem, mas a galinha, ela tem uma infinidade de preparações que se pode fazer com galinha, né, Alexandre? Desde bife, de peito, de galinha, que pode ser usado até por paciente internado, né, e tudo mais, porque a carne do peito da galinha tem pouquíssima gordura, né? Então é adequado para aquelas dietas mais restritas. Até porque de pessoas que estão com um problema no trato digestivo e não podem comer um alimento cuja digestão seja muito complexa e difícil. Há Né? há quem diga, inclusive, que canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, se você está com uma canja de galinha, tá certo? E a canja de galinha é o que? É a galinha, um pouquinho de arroz, água, sei lá, bota lá algumas coisinhas lá, um pedaço Temperos tá naturais, serve, né? ó, é daqui, não Legumes. faz mal, é leve e daqui você está pronto para outra coisa. Então, como a canja, é isso mesmo? A canja é bom para tudo? Olha, a canja, ela normalmente é feita com o peito do frango, né? Arroz, legumes, né? Tipo cenoura, batatinha, chuchu, né? E tem pouquíssima gordura, né? Feita com temperos naturais, né? Então a digestão é muito fácil. Então pacientes usam a canja, né? Se alimenta com canja, que é um alimento completo. Ali você já tem o arroz, já tem a carne, né, de galinha e tem os vegetais. Então já é um alimento equilibrado nutricionalmente, né? Agora, o peito de frango ele serve para várias coisas também, até para o famoso estrogonofe, né? Que é uma preparação muito admirada, né? E aceita por muita gente. As crianças gostam muito e tudo, né? Adelaide, houve um tempo, como eu falei no início do programa, que galinha não era barato. Galinha era caro. Galinha era um bicho caro. E aí Era sempre comida de domingo, né? estrogonofe. Ó, com o nome desse, chega em boca, estrogonofe. Então, estrogonofe era um prato extremamente requisitado nas grandes festas. Então, o cara, não, eu comi o estrogonofe. E estrogonofe, porque a galinha era cara e o nome era pomposo, estrogonofe. Como é que diabo é esse estrogonofe? Alexandre, o estrogonofe. O estrogonofe é uma preparação russa, entendeu? Só que o estrogonofe original ele é de carne de boi, né? Ah, é? Carne de boi. Rapaz. Agora, o brasileiro ele é muito criativo, né? E aí inventou o estrogonofe de frango, né? E depois também inventou uma preparação que a gente via muito em festas, que era o creme de frango, né? Que é Não, peraí, vamos ficar ainda no estrogonofe. É carne da galinha, creme de leite, não sei o que. É isso, é só isso mesmo? Vai pro forno, é? Vai pro fogo? Não vai, não. Ele é não? fogo. Ele é fogo. Então tempera-se aqueles pedaços. Normalmente se faz com os pedaços compridinhos. Não é quadradinho, é comprido. Então se tempera aquilo com sal, com alho, com pimenta, com limão. Porque toda preparação que você vai fazer com qualquer parte do frango, você tem que passar limão. Porque ela é uma carne que tem uma certa viscosidade, né? Então você colocando limão, tanto vai tirar um certo cheiro que ela tenha, como vai dar um sabor também, né? Porque o limão tempera bem, né? Aí bota o que? Sal, alho, pimenta, né? E vai se fritar. É um alimento que é frito, tá? Inicialmente é frito. Aí depois se bota alguns temperos, né, como temperos naturais, e faz aquele molho. E no final se acrescenta o creme de leite, que é que vai dar aquela cremosidade. A diferença desse para o creme de frango é que no fim lá, além de botar o creme de leite, se botam 3, 4 tipos de queijo. É uma preparação gostosa, mas é extremamente calórica.
É daqui, é daqui. É daqui, Olha, é e daqui aí, mesmo. e aí tem os frango assado, frango Ah, cozido, sim. Frango cabidela. Como é que é guisado, esse negócio? cabidela, tem Como é a muita forma de cabidela? preparar. Cabidela é como? Bom, a cabidela você faz Então, só um o... detalhe. Para você que está em casa que não sabe o que é cabidela, cabidela é um nome regional no Nordeste que se dá aquilo que no Sul parece que chamam de frango, galinha, molho pardo. Eu acho ao que é com molho molho pardo, pardo. né? É, o molho Mas como pardo. é a cabidela dela aí? Então, a cabidela é assim, você tempera com esses temperos que eu já falei, depois você coloca alho e cebola para refogar, passa, sela, né? Bota ali os pedaços de frango, deixa dar uma coradinha de um lado e de outro, né? Aí você bota os temperos naturais, pimentão, cebola novamente, tomate, coentro, né? E você deixa refogar um pouquinho ali. Aí você bota água, que é para formar o caldo, e depois que o frango já cozinhou, você acrescenta o sangue da galinha, que ele tem que ser misturado com o vinagre para não coagular, porque esse sangue, para formar a cabidela, né, o molho cabidela, ou o molho pardo, ele tem que estar líquido. Né? Então, o vinagre tem essa capacidade de anular os coagulantes naturais que tem ali naquele sangue. Bom, Né? eu quero dizer, para você que está encaixando estranho, a galinha de cabidela é um negócio muito interessante. Né? Cabidela ou molho pardo, não é a mesma coisa. É. O, as, os órgãos de saúde pública, eles andaram um tempo meio cabreiros com a cabidela. Ele andou um tempo proibido, porque dizia que o sangue da galinha, ele era condicionado de forma saudável. Mas aí você esquece a proibição oficial. Se você confiar na cozinheira, esqueça aquele bando de cientistas dizendo que não sabe quanto é gostoso. Aí você vai no mercado público, fala lá com o cara, ó, pai, eu quero a galinha, mas tudo bem, bota aí o sangue dela. Ele vai, corta a galinha, a cabeça da galinha, e pega o sangue, pendura a cabeça para baixo assim, pega o sangue, bota num saquinho plástico, tu vai para casa e faz a cabidela segundo essa receita de Adelaide. E esqueça esse negócio dizendo que é proibido. Proibido nada. Porque se o caba comer, nunca mais vai deixar de comer. É um prato delicioso. E é bom também, se puder, tomar uma cervejinha junto, que é ótimo, é ótimo, é ótimo. Né? Agora, Adelaide, e me diga uma coisa, a tal da galinha de cabidela, ela tem alguma semelhança com a galinha guisada? A galinha de cabidela, você primeiro faz uma galinha guisada, depois você acrescenta o sangue. Entendeu, Alexandre? Entendi. É isso, a receita é muito simples. Agora, olhe, o que você falou aí que a Anvisa proíbe, né, a comercialização do sangue. Então, por exemplo, se você vê programa culinário na televisão, eles não vão botar sangue. Eles vão botar o suco de beterraba para dar aquela cor, mas não é a mesma coisa, Olha, lógico, né? outra, Pode esqueça ficar isso. com a mesma cor, mas o sabor não é o E mesmo. esqueça isso. A Anvisa entende outra coisa. De cabidela ela não entende. Não É, entende. Você né? fala o seguinte, eu vou Eita. repetir. Não entende não entende. Ela tem outras coisas, certo? A proibir cabidela no Nordeste, ela não sabe nada. Você fala o seguinte, você vai no mercado público, chega lá, chama o Magarefe de bandinho assim, e diz, ó rapaz, eu quero comprar uma galinha. Ele fala, tudo bem, doutor, tal, mas eu quero o sangue da galinha. Ele fala, doutor, tudo bem, então. Às vezes até é de graça. Aí você vai, ele vai, mete o machado, o cutelo na cabeça da galinha, a galinha dá uns 4 supapos assim. Ele pendura a galinha. Não, primeiro tem que raspar o pescoço da galinha, né? Se você nunca viu bater uma galinha, por aí. Né? Minha mãe, a velha dona Lúcia, ela fazia sempre lá. Era muito interessante. Muito interessante. É uma coisa perversa, super perversa. Raspava a cabeça do galo, da galinha assim, cortava jugular e o sangue espirra, né? Quando o sangue espirra, você vai e recolhe num prato. Bota um pouquinho de vinagre para que os coagulantes não façam efeito. Bota num saquinho, você vai para casa correndo bonitinho
entrega para chefe de cozinha e diz, olha, eu quero uma cabidela. Ela guisa a galinha. Quando está tudo muito bonitinho, bota o sangue com mais vinagre e olha, fica uma delícia. E uma delícia. Então, doutor avisa, me perdoe, mas disso o senhor não entende nada. Tem que recomendar é outra coisa. Ai, É estabelecer critérios para a venda do sangue da galinha e não proibir. Que é, que é coisa muito porque é o diferente. seguinte, sabe, Alexandre? O melhor meio de cultura que existe é o sangue. Então, Entendeu? por isso Então, mesmo. então, qual é a recomendação? É que esse sangue, ele tem que ser congelado e ser Pronto. mantido congelado para, no dia que você for usar, você descongelar de forma adequada, que é aquela de tirar do congelador e descongelar na geladeira do dia para o outro, né, à noite de preferência, para poder usar no dia seguinte. Mas acontece, Alexandre, que muitas vezes os locais onde essas galinhas são abatidas não tem menor higiene, não tem o Mas menor cuidado, por isso que eu entendeu? estou dizendo, você tem que escolher a galinha viva, bater na hora. Porque uma coisa, Adelaide, é você proibir. É muito fácil proibir. Não, vamos proibir. Agora, por que a Anvisa não proíbe esses ultraprocessados todo? Não proíbe, porque é frouxa. Quer proibir a galinha de cabidela? Vai proibir nada. Vai proibir o biscoito frouxo que dá lá para os meninos, que É tudo é verdade. cancerígeno, tudo é. E É. ela não diz nada. Não diz nada. Aí quer proibir o nordestino de comer cabidela, mas não vai mesmo. Agora É. pode orientar, não, só compra o sangue se tiver na hora. Só usa se tiver congelado. Aí são É. outros 500, mas proibir jamais. Bom, é proibido proibir. O doutor da Anvisa, me perdoe, mas é o que eu acho. Sou sinceramente leal e acho que o senhor devia, em vez de estar atrás dos cabas da galinha, vá atrás do pessoal que está botando esses ultraprocessados para menino comer. Mas Adelaide, aí você tem, então, tem a galinha guisada. Mas tem a galinha assada. Galinha assada, para Ah, quem não lembra, eu não sei, a Adelaide vai ensinar a gente como é que é, né? Mas se você chegar de repente numa padaria e ver algum cachorro olhando, hipnotizado por um painel assim, olha para lá que atrás tem um frango rodando assim, ó. Aquilo chama-se televisão de cachorro. Ele fica doido, hipnotizado para aquele negócio, né? Ali está assando frango. Eu queria que a Adelaide falasse um pouquinho sobre frango Bom, assado. aquilo é o famoso galeto, né, Ah, é Alexandre? galeta aquele, Que né? é galeto, aquele é galeto, né? Que é o frango inteiro. O tempero que eles botam lá, eu não sei qual é, mas realmente é muito gostoso, né? Agora, você tem que saber comprar, não vai comprar naquelas churrasqueiras que eles botam no meio da BR, com poeira, com tudo, né? Faz Mas se parte. está dentro, mas Segundo, segundo a Adelaide, o cara que vende, aquela poeira faz parte do condimento, lá, do é, tempero. né? É o que Pois ele é. diz, eu não sei se Ah, é, mas eu não compro não, bom, porque eu só compro isso com a Adelaide e ela não deixa eu comprar não, viu? lógico, agora se você tiver numa padaria, num supermercado que tenha aquele forno, que normalmente é um forno vertical, todo fechadinho e aquele galeto ali assando, não tem problema não, porque ali está adequado. Até porque se na manipulação alguém não estava com luva, a temperatura é tão alta que vai eliminar tudo, todas as bactérias, né, que estiverem ali contaminando aquele produto ali, né? Porque a carne de galinha não pode ser consumida nem ao ponto e nem como é o outro que a carne fica bem Mal vermelha, passada, é mal mal passada. passada. Não pode, não pode. A carne de frango, ela tem uma substância que é letal. Se você não assar bem, você pode morrer. Ixi, Então, Maria. é. Então, assim, não é a questão de lavar, de limpar, não. Ela tem uma substância que só é eliminada pela temperatura. Então, não se come O, carne de galinha o, mal passada. olha, e o tal do cocovan? Como é que é esse cocovan? Cocovan é uma preparação francesa, não é, Alexandre? Que é deliciosa e que leva vinho, né? Vinho tinto, por isso que fica assim também uma coloração mais escura, né? Leva cebola, aquelas cebolas bem pequenininhas, batata bolinha, né?
E em algumas preparações leva bacon também, mas não são todas as receitas não, sabe? Mas é uma preparação deliciosa o coq au vin. É uma preparação francesa. Francês. Então veja bem, nós aqui, nesse pouco tempo, a gente já descobriu, nós já vimos uma receita nordestina, que é dele, e é que a Anvisa não nos ouça, é o tal da galinha cabidela, uma receita russa, que é o strogonoff, uma francesa, que é o coq au vin. Mas vamos continuar esse nosso mergulho. Ô Adelaide, e tem um tal de frango, de arroz de frango. Como é esse arroz de frango? Arroz de frango, eu comi muito quando era criança, na casa de Dona Maria. Dona Maria era uma portuguesa que morava perto da nossa casa, na rua Cônigo Barata, na Tamarineira, aqui no bairro do Recife, e ela era especializada em fazer alguns pratos portugueses. Eu me lembro que tinha um tal de caldo verde, que eu tomava lá, que não é com galinha. A canja é com galinha, mas o caldo verde não é. E o tal arroz de frango. Era uma delícia. Como é que é esse arroz de frango? Ah, arroz de frango normalmente se faz com partes da galinha, né, com o osso, porque a gente sabe que o osso dá um sabor especial, né, preparação. E aí se deixa aquele frango no tempero e depois vai se selar no óleo, não é? E depois que ele já está uma parte com um certo tempo ali cozinhando, se coloca o arroz, né? E vai se deixar o arroz cozinhar com o frango. Mas ali antes já se colocou temperos secos, temperos naturais, não é? Caldo de frango para que o arroz cozinhe. E é uma preparação muito gostosa, não é? Existe um que é de Braga, que se acrescenta bacon, né? Que se acrescenta também couve e repolho. E é saborosíssimo. E Então é veja bem, completo. só para você que está não confundir. Uma coisa é o arroz de frango. E a Adelaide falou que pega o arroz de frango e acrescenta algumas coisas e fica arroz de Braga. E ela falou que era o bacon, a couve, E o repolho. o E o repolho. repolho. Outra coisa também delicioso, delicioso. Então veja bem, nós já vimos aqui algumas coisas que são feitas diretamente com o frango, né? Enfim, são pratos maravilhosos. Agora, a Adelaide falou uma coisa interessante, né? É que a galinha, ela tem uma substância natural que não faz muito bem à saúde. Eu lembro que existe uma tal galinha de capoeira. Para quem não sabe, para quem tem algum pé na roça, sabe que existe uma galinha chamada galinha de capoeira. Ou galinha matuta, não sei como é que aí foi, mas no Nordeste chama-se galinha de capoeira. É aquela galinha que está no quintal. E galinha come tudo. Galinha é um bicho que tem um apetite enorme. Viu? Come minhoca, come barata, come cobra. A galinha, solta a galinha do quintal que ela vai fazer a festa. E aí, essa galinha de capoeira é muito magra, muito esbelta. Não tem os. Anda muito, né? Faz muito exercício. Muito aí. exercício, ela tem uma consistência, a carne tem uma consistência um pouco diferente, mas dá pratos maravilhosos. Porque justamente ela não tem aquele peito gordinho, né, que tem aquela galinha de granja, né, que come muito anabolizante e tal. A galinha de capoeira não tem nada disso. A galinha de capoeira é uma galinha muito. É galinha feliz. É uma galinha Chama feliz. galinha feliz. Que ela cisca, ela come o que ela quer, então ela é uma galinha feliz. E tem um negócio, né, ela é. Como é que diz? É um. Natural, como é que diz aqui? Uma feira. É uma galinha orgânica. Orgânica, ela é orgânica. Aí é o seguinte, essa galinha, ela também tem problema. Então não pense que pelo fato de você estar comendo uma galinha feliz, uma galinha orgânica, que ela não tem os problemas não. As galinhas que foram produzidas à base do anabolizante, ela tem outros problemas que a gente vai começar a falar agora. Mas a galinha de granja não, a galinha de roça, galinha da matuta, ela tem isso também. Ela tem problemas que você tem que tirar. Você tem que lavar, passar o limão na bicha e tal, não sei o quê. Né? Então isso é importante. Outra coisa que eu queria comentar, Adelaide, era com relação, antes de chegar na galinha de granja, é com relação ao couro da galinha. Queria que você falasse um pouquinho sobre o couro da galinha.
Olha, Alexandre, o couro da galinha é riquíssimo em gordura, né? Haja visto, ele serve até como você quer fritar uma galinha e tudo, você pode botar ali o couro para fritar e vai já sair ali uma banha, né? Que serve para isso, né? Mas aí é que está o problema, por ter muita gordura, também não é muito saudável, né? Mas ele dá um sabor especial à galinha. Então, por exemplo, você vai fazer uma galinha assada, você pode usar a galinha ou uma galinha guisada com o couro. Agora, quando você for comer, você tira aquele couro, porque você já uma parte da gordura já dissolveu, mas aí o couro ainda contém gordura, né? Então, assim, o melhor é você tirar esse couro e fazer a galinha sem couro, né? Ou você pode deixar uma parte com couro, outra parte sem couro, contanto que você também não perca aquele sabor da galinha. Perfeito. Bom, a galinha, como todo animal, ela tem umas partes que são nobres. A Adelaide falou, por exemplo, a titela. A titela é o peito da galinha, né? Que é mais musculoso, que tem mais tecidos, né? Que tem pouca gordura e tal. E é muito prestigiado. E existem as coxas, né? A coxa que tem aquele formatozinho, tá certo? Tal, como se fosse o fêmur, né? Aquele negócio aqui, coisa aqui também é muito delicioso. É o fêmur da que a gente vê em filme. Normalmente o cara pega aquele negócio e come assim, com uma gordura tudo pingando e o cara comendo aquele negócio. Mas existem outras partes da galinha que são menos prestigiadas. Eu lembro do pescoço da galinha. Eu lembro de um negócio chamado sobrecu. Sobrecu é um negocinho que fica no final da coluna da bicha, é justamente em cima do furico danada. Então, sobrecu, o nome vem disso, né? Os pés, né? Os pés de galinha também. Aí eu queria, Adelaide, que você comentasse um pouco se essas coisas que eu falei, especificamente o pescoço, que não tem carne nenhuma, o Tem sobrecu, pouca, mas tem, né? tem Pouca, pouquíssimo, né? mas tem. O sobrecu e o pé. Como é que se faz para comer isso ou não se come? Como é que é? Se faz sopa, Olha, se faz. Como é que é? Alexandre, se você chegar no supermercado, você vai encontrar esse que se chama pertences para canja, entendeu? Então, o pescoço, o pé, não é? A carcaça dela, não é? Quer dizer, o peito é riquíssimo em gordura, mas tem a outra parte que se chama carcaça, que quase, quer dizer, o peito é carne, não é? E a parte de detrás quase não tem. Então, essa parte aí é destinada para sopa. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de comer o pé, né? Mas, por exemplo, na China, o Brasil exporta muito pé de galinha para fazer lá as preparações deles. Eles têm o hábito de comer pé de galinha. A gente aqui é que não tem, né? No máximo, se bota numa sopa. Mas ninguém come aquilo, é só para dar o sabor na sopa, na canja. Perfeito. Ô, Adelaide, e as vísceras? Pronto, as Eu vísceras da lembro que galinha. na nossa casa a gente abria assim a galinha. Quem fazia isso era Bebé. Bebé Albertina, se estiver nos ouvindo, Bebé, um beijo pra você. Eu tenho muita saudade de você. Muita saudade mesmo. Então, Bebé é uma craque na galinha, né? Ela batia a galinha, matava a galinha tal, tirava o sangue pra fazer a cabe dela. Aí abria a galinha como um frango, assim, abria assim, e lá dentro tinha as vísceras. Aí tinha coração, tinha rim, tinha tudo, né? Aí o que dela que você comentasse sobre essas tais vísceras, o que se faz com elas? Ou que se pode fazer Olha com elas? só, Alexandre, o rim da galinha é tão pequenininho que a gente nem vê, né? Mas o que é que a gente vê mais comercializado? É o coração, que se usa muito em churrascaria, né? Se vende muito para churrascaria, porque se faz aquele espeto com coração. O fígado de galinha, que a gente pode preparar ao forno, com temperos secos, né? Com sal, pimenta, alho, e os temperos verdes, né? E colorau, pouco de cominho, né? Folha de louro e outras ervas. E aí você coloca no forno, pronto, fica uma delícia, tá?
E a moela, né? A moela é aquela parte da galinha onde se concentra tudo o que ela comeu, né? Então o que é que tem que fazer? Quando se tira a moela, se corta ela e dentro tem algumas substâncias, né? É, parece até uma coisa meio fibrosa. Não, olha, Você tem que tirar, limpar bem e preparar da mesma forma que você preparou. Só um minutinho. Porque a moela, ela é mais uma carne mais dura, não é? Então, normalmente se prepara ela na panela de pressão para ela ficar mais molezinha. um detalhe, as galinhas de capoeira, chamadas galinhas matuta, de vez em quando elas estão comendo areia. E essa areia vai para a moela, que é Vai justamente para lá para lá dentro onde há a. Eu não sei se é. Ela é moela, o nome de moela, porque ele moe o alimento. É, Ela chega ali, tá certo, a galinha come um pouquinho de areia, vai lá para a moela, depois ela ganha um grão de milho e lá, ó, o milho vai a fibra, se converte em farinha de milho. Então a moela tem essa. Então quando você for limpar a moela, você tira não só essas coisas que a Adela te falou, mas também se tiver areia, tome cuidado para não comer areia, porque come areia é a galinha, você não precisa. não, mas aí todas essas peças têm que ser bem higienizadas, né? E colocar limão, né? E colocar todos os temperos, deixar cozinhar bem, né? Para poder utilizar. Agora, ô Adelaide, nós estamos partindo para o final desse nosso encontro, extremamente instrutivo com relação às galinhas, mas eu queria ainda saber de uma coisa. A galinha, antigamente, a galinha tinha um preço, começou a baixar o preço por alguma razão, a gente vai ver agora uma delas. As galinhas elas eram abatidas em 2 meses. Né? Nascia o pinto era. Né, o pinto ia crescendo, 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 virava um franguinho. Tal, e quando ele tinha 2 meses, aí já estava um galinho assim mais taludinho, o bicho ia para faca, né? E com o passar do tempo, as fazendas de frangos começam a adotar algumas técnicas de engorda. Uma das técnicas são técnicas, nenhuma delas é muito boa não, viu? Nenhuma delas você desejaria para o seu filho. Uma delas é a seguinte: mantém o bicho o tempo todo acordado, comendo o tempo todo. Ele só faz comer, come, 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 come. Isso é uma técnica. Depois, dava anabolizante para ele ficar gordinho. Ele ia ganhando peso, né? E o fato é que hoje em dia o frango que era batido com 2 meses, 60 dias, hoje em dia é batido com 32 dias. E existem frigoríferos que já têm técnicas que abatem aos 28 dias. Aí eu queria que você comentasse um pouco se existe algum tipo de restrição alimentar em termos de sabor, alguma coisa com relação a esse encurtamento vamos dizer assim, do tempo de abate das galinhas. Olha, Alexandre, veja só, você falou aí que galinha era uma coisa muito cara, mas é porque a produção da galinha era doméstica, né? Então era muito mais difícil você comprar uma galinha e tudo mais. Com o surgimento das granjas, né? Que é uma produção em grande escala, aí foi reduzindo o preço. Agora tudo tem um custo, né? A gente sabe que tudo que é de cativeiro, né? Não é a mesma coisa que um animal selvagem, né? Então as galinhas ficam estressadas porque ficam confinadas naquele espaço ali. A luz é acesa o dia todo para elas comerem, comerem, comerem. Então elas vão ficando estressadas também, né? Então tem toda essa. Uma galinha caipira é muito mais saborosa do que uma galinha de granja, né? Mas você precisa o quê? Ter um sítio, uma coisa para criar uma galinha dessa, né? Se você for comprar uma galinha caipira, essas galinhas que são caipiras são orgânicas, não é? Elas são criadas assim ao natural, não é? Muitas delas não comem ração, é o milho mesmo, aquela coisa ali. Então tudo isso tem um custo, não é? Então, assim, aqui em casa nós compramos galinha orgânica, é 4 vezes mais cara do que a de granja. A vantagem
é que ela é pura, né? Ela tem uma digestão mais fácil, porque não tem as outras substâncias que são colocadas muitas vezes nessas carnes, né? Perfeito. Olha, existem dois. A gente está chegando ao finalzinho mesmo do programa, mas tem ainda alguns assuntos que eu queria ver se a gente pelo menos comentava sobre eles. Um são os galos, galo, e outros são chamados capões. E tem ainda uma figura chamada galo de briga. O galo é um animal territorial. Ele trabalha com harém. E os animais territoriais que têm harém, eles são animais violentos. Não, eles brigam, né? Eles brigam pelo harém, né? Pelo domínio do harém. E aí o homem sempre inventa uma besteira, né? Ele pega o galo, que é um animal que está habituado a defender o seu harém, e bota para brigar. Isso é ilegal. É ilegal e tem que ser ilegal porque isso é uma perversidade. Do mesmo jeito que eu acho que é uma bobagem proibir a comida de cabidela, eu acho que é a coisa mais certa do mundo é botar na cadeia quem bota galo para brigar. Galo e qualquer outro animal. Qualquer outro animal, né? Mas o fato é o seguinte, é que o galo de briga, e o nome é esse, galo de briga, ele é um animal treinado para lutar. E ele faz exercício, ele acaba, passa um óleo na pele, ele fica com a pele rígida, ele é um animal muito resistente. Só que esses bichos envelhecem. E cara que animal para brigar, não tem pena dele. Quando chegam ele, se ele perder uma briga, ele já vai para a panela. Né? Aí, então, vem as minhas perguntas com relação aos galos. O galo, ao contrário das galinhas, ele é um animal assim, de procriação. Porque a galinha, para procriar, você depende de um galo, claro. Né? Ela só põe um ovo fértil depois de ser coberta por um galo. Lógico. Então o macho, o galo, ele é um animal muito útil enquanto está cobrindo as galinhas. E o bicho é vigoroso. O taquinho da galinha ele vai em cima de todas. Eu não sei como é que ele arruma tanta energia, mas ele está lá, né? Eu acho que ele come muito açúcar, viu, Elaine? Que é muita energia que o galo tem, né? Aí só que aí chega um ponto que ele vai para a panela. Esse é uma figura, tá certo? Então são os galos de briga que são treinados são formados para ter a pele mais grossa, a musculatura mais rija, e os galos que ficam mais tempo. Até a carne do galo não é tenra, é uma carne mais rija, pela própria idade, e no caso do galo de briga, pela própria. E tem um tal de capão. Esse capão é outra sacanagem. O galo é um animal muito. Né, mas o cabalo pega o galo, castra o galo, arranca lá a cloaca do galo, de modo que ele fique um galo meio. Um galo que não é tão galo assim, né? E o capão também ele cresce muito, ele engorda muito, mas também tem a carne um tanto dura. Aí dizem que preparar o galo, assim como preparar o capão, assim como preparar galo de briga, consome muita energia no fogo, porque passa mais tempo para cozinhar. E eu queria, Dela, que você comentasse, para a gente terminar o nosso programa de hoje, como preparar galo. Olha, Alexandre, a gente não compra muito carne de galo, né? Não se vende muito, não. Mas eu não sei por quê. A não ser porque a gente sabe que a carne desse tipo de animal, realmente ela é mais rígida, não é? Mas assim, não quer dizer que seja diferente das outras, não. Agora, como você disse aí, o tempo de cozimento é maior. Então, qual é a solução? Botar essa carne para cozinhar na panela de pressão. Porque a panela de pressão, ela reduz a 1/3 o tempo de uma carne, de uma preparação no fogo, né? Quer dizer, na panela normal, na panela comum. Então é só preparar com o mesmo tempero dos outros, com a mesma temperos, né? Só que colocar na panela de pressão, que aí vai ficar molezinho do mesmo jeito que uma galinha cozida no forno ou na panela. E o sabor é o mesmo, né? É o mesmo, é o mesmo. Perfeito. Bom, então nós chegamos ao final de mais uma edição de Comendo Bem de Sua Sol. Hoje nós falamos sobre galinhas. Galinhas e galinhas. A gente terminou falando de galo, né? Mas é o galináceo, né? E a gente viu que a galinha é um animal saboroso, versátil, sadio, se você cuidar dele. Você tem que tratar da carne. A carne não pode ser mal passada, não pode ser ao ponto, tem que ser uma carne bem assadinha, porque ela tem um problema com ela lá.
que a pele é muito é gordurosa, que, enfim, que o cabo pode fazer cocovan, pode fazer alavante, pode fazer estrogonofe, pode fazer galo Wellington, porque tem galo de tudo que é jeito, toda culinária tem um tipo diferente de preparar o galo. Os chineses gostam do pé do Do galo, pé. enfim, então estamos aqui. Então, se você gostou do programa, espalha. Espalha porque o Canal Norte agora também tem um programa de culinária. Se você tem alguma sugestão de comida, apresenta pra gente a nossa sugestão. Vai lá e bota no chat. E aí, mais uma vez, eu quero agradecer a Adelaide Rego, essa belíssima parceira aqui, que ela é nutricionista, foi presidente do Conselho Regional de Nutrição, ela é especializada no assunto, além de ser uma excelente mestre cuca. Ela sabe das comidas por dentro e por fora. Adelaide Rego, com a palavra para suas despedidas. Pois é, Alexandre, eu só queria dizer o seguinte, que a carne de frango, ela é consumida no mundo todo, não é? A gente sabe que tem regiões do mundo que a carne de boi ou é muito cara ou não existe, né? Mas o frango sempre você encontra em qualquer parte do mundo. E existem milhões de preparações, né? Existe uma preparação que também aqui se gosta muito, que é o curry de frango, né? Que existe muito no Marrocos, nessas regiões mais assim. E que usa a cúrcuma, que é aquele pozinho assim, cor de mostarda, né? Que tem um sabor especial, que inclusive hoje em dia já sabe que tem ação anti-inflamatória. Então aqui, se a gente for falar de preparações com frango, a gente vai... Frango à parmegiana, quer dizer, é uma preparação italiana, né? Então, assim, tem de várias nacionalidades, né? Preparações com frango, que é uma carne muito versátil, é uma carne que tem um cozimento rápido, né? E tem mil possibilidades de preparações. Então, assim, consumir o frango é vantagem, né? É vantagem. Pois não, bom. Então até logo, até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, Alexandre. Pronto. Olha, veja só, vamos jantar, né? Que já são 8 e Eu quero meia. comer frango hoje, viu? Hã? Eu quero comer frango.